Vamos lá. Podem colocar na tela, Atos capítulo 6, no versículo 4. Preste atenção no texto. Eu vou usar considerada a terceira melhor Bíblia do mundo. Número 1, King James. Número 2, Bíblia de Lutero. E número 3, uma Bíblia brasileira, ACF. E o povo brasileiro nem valoriza. Ela não está nem entre as 10 Bíblias mais vendidas no Brasil. E é a terceira melhor Bíblia do mundo. E por quê? O texto, fiel aos originais, pureza no texto. Bom, mas sabe como é que o brasileiro compra a Bíblia? Olha que linda! Tem lantejola. É assim que compra a Bíblia no Brasil. Diz assim o texto: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Um dos motivos por que foi feito essa escolha e decisão pelo colegiado apostólico no livro de Atos é que eles haviam se preocupado demais com apenas o crescimento da igreja, com muitas coisas na igreja triviais, e eles perceberam que haviam abandonado a oração e o estudo. Mas no capítulo 6, os apóstolos definem em um colegiado, foi votado isso aqui que nós estamos lendo, que eles decidiriam, que iriam pôr diáconos para uma coisa, iriam pôr cooperadores para outra coisa, mas eles iriam perseverar na oração e no ministério da palavra. Para isso também eles convidaram a igreja para esse propósito. Todos os teólogos, todos os historiadores defendem que foi a partir daí que a igreja explodiu no mundo todo. A partir dessa escolha apostólica de que oração e palavra deveriam ser as duas asas de um pássaro, que a igreja deslanchou. Irmão, você sabe o que produz avivamento? Mas não apenas isso, você sabe o que é avivamento? Avivamento é a bala de prata de Deus na apostasia. Sem avivamento só sobra sepultamento. Avivamento é a arma mais poderosa que Deus tem em heresias, apostasias, desvios, pecado e caos. A resposta de Deus para qualquer momento no mundo sempre foi avivamento. E se nós cremos em avivamento, interferência de Deus, nós temos que entender como Deus manda avivamento. Avivamento não vem porque eu mereço, avivamento vem porque eu preciso. Avivamento não é brinde, é necessidade. Nós estamos vendo na Bíblia Sagrada, se você pegar, por exemplo, a igreja de Paulo em Éfeso, é a única igreja, a de Éfeso, que é mencionada por 3 vezes na Bíblia. Ela sofre o maior avivamento bíblico. Éfeso era uma cidade de 350 mil habitantes, tinha o templo de Diana de 6 andares, um templo construído em 110 anos no mais puro mármore. Era uma cidade idólatra, mas não só idólatra, eles acreditavam que a invocação de espíritos entrando nas pessoas deixavam eles semideuses. Então, no capítulo 19 de Atos, você vê que as pessoas caminhavam endemoniadas, tinham expulsadores de demônios de feira. No capítulo 14, você vê que eles foram para Paulo, Silas e Timóteo confessar seus pecados em praça pública. Ainda no capítulo 14, começou a ter centenas e centenas de fogueiras na cidade de Éfeso, porque eles começaram a queimar seus livros de feitiçaria e de bruxaria. O avivamento de Éfeso foi tão avassalador, mas tão avassalador, que no texto bíblico diz que toda a cidade creu em Deus. Toda significa 350 mil pessoas creram em Deus. Desde que veio o avivamento de Éfeso, 12 dias depois que o Espírito Santo desceu, o templo fechou a porta e não abriu nunca mais.
Você percebe que Éfeso é mencionado no capítulo 19 de Atos, Éfeso é mencionado na carta aos Efésios, e Éfeso é mencionado em Apocalipse no capítulo 2. Só que em Apocalipse no capítulo 2, a partir do versículo 1, o Senhor não vem traçando apenas elogios. Ele diz: tenho, porém, contra ti o fato de que você abandonou o seu primeiro amor. Então nós estamos ouvindo agora que aquela igreja que viveu um grande e poderoso avivamento, agora ela está completamente fria e distante do Senhor, mesmo com qualidades excepcionais. A melhor igreja da época, socialmente perfeita, teologicamente perfeita, não abandonava a fé, aguentava o tranco na perseguição, aguentava a perseguição, provava os que se diziam apóstolos e não eram. Ou seja, você iria querer congregar nessa igreja. Mas a história de Éfeso me traz uma lição. E a lição é: você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na mente e o diabo na ética. A igreja de Éfeso me ensina uma triste lição. Porque de Atos capítulo 2, o avivamento de Pentecoste, para Atos capítulo 19, o avivamento de Éfeso, são 23 anos. De Atos 19 para Apocalipse 2, são 50 anos. Nós estamos falando de 73 anos, desde que o Espírito Santo desceu pela primeira vez no Novo Testamento, para quando eles não são nem sombra mais do que viveram se tratando de avivamento. Entre Atos 19 a Apocalipse 2 são apenas 50 anos. E não temos nem sombra de avivamento naquela cidade. E sabe o que é mais interessante? Você sabe quem era o pastor de Éfeso em Apocalipse 2? Esse é um texto fácil para quem, os irmãos de escola bíblica. O fundador é o apóstolo Paulo. O seu substituto é Timóteo. Depois vem Silas. E você sabe com quem termina? O apóstolo João. Aquele João que Jesus diz: está aí sua mãe, está aí seu filho. Que Jesus delega a missão de cuidar de Maria. O João do amor. Esse João que o Senhor manda a carta para ele e diz: se vocês não se arrepender, eu vou tirar o seu candeeiro. Ele era o anjo dessa igreja. Isso nos ensina que nós podemos passar pela vida cristã sem fervor espiritual e gozando de situações que nos fazem sentir bons espirituais e religiosos. Então aí vale a pergunta: como mensurar o fervor espiritual de Deus no meu interior? Fervor espiritual não vem porque tu vem à igreja. Vir à igreja não te faz um crente. É da mesma forma como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Frase de Twitter aí, irmão. O fervor espiritual não é medido pela religião. Como nós medimos esse fervor espiritual? E como nós percebemos que estamos nos distanciando de Deus? Veja bem, todo pecado nasce de uma ausência espiritual, de um distanciamento de Deus. Então aí surge um pequeno detalhe que nós começamos a ler no texto. Detalhe número 1. Qual foi o segredo da igreja primitiva para chegar até aqui? Nós ainda somos engajamento da igreja primitiva. Nós ainda somos hype de Paulo. Nós ainda vivemos o auge, nós somos os frutos, nós ainda somos filhos da igreja primitiva. Significa que deu certo. Significa que está dando certo. Significa que o evangelho sobrevive. Significa que aquilo que eles fizeram foi fruto permanente e não passageiro. E o que fez os frutos dos apóstolos serem um fruto permanente e não passageiro?
Qualquer coisa que você fizer, que não venha de debaixo de oração, não é permanente. É só a gente pegar e ver o que eles falaram. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então vamos ver. Como é que nasce avivamento? Avivamento nasce de duas escolhas essenciais e poderosas. Escolha número 1. Avivamento nasce se Deus se mover. Se o coração de Deus não for movido, não há avivamento. Número 2, avivamento nasce se o homem se mover. Se o coração humano não for movido, não há avivamento. E isso é bíblico. Então nós vamos chegar à seguinte conclusão: quais são as armas que Deus tem para mover o coração de Deus? Se não há avivamento sem que o coração de Deus se mova, tem que haver uma arma poderosa para mover o coração de Deus. Segundo, quais são as armas para mover o coração do homem? Se o homem precisa se mover em direção a Deus e Deus precisa se mover em direção ao homem, quais são as armas? Bom, essas armas estão aí. Nós temos uma arma terrena e temos uma arma eterna. Oração e palavra. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que diz que não ora porque não faz parte do ministério de intercessão da igreja. Pois eu sinto muito lhe dizer que intercessão não é um ministério de oração, é um tipo de oração. Oração não é ministério, oração é ofício. Oração é uma ordem a todos. O apóstolo Paulo diz: eu ordeno que todos orem. Oração é um ofício de todos, já a palavra não. Poucas pessoas vão subir aqui para pregar. Gente, pregar é muito bom. Parar, estudar, ler, reler e falar assim: agora eu vou para a igreja pregar. É tão bom que os pastores da igreja ficam esperando ardentemente sua escala. Lá na igreja eles ficam torcendo para eu viajar. Porque se eu não viajar, ninguém prega. Pode ser 10 anos eu fico lá pregando. Porque é bom demais. Você acha, eu vou gastar 8 horas estudando para chegar lá e falar: não vou pregar? Eu congregava numa igreja muito grande uns anos atrás, e toda vez que eu chegava lá, eu já viajava, o pastor olhava e dizia assim: você tem alguma mensagem? Falei: eu sempre tenho, pastor. Se eu vou pregar ou não, mas eu sempre tenho uma mensagem. Eu fico chateado quando o obreiro meu diz assim: pastor, eu não tenho uma mensagem. Que? Então você só estuda para pregar? Você só lê Bíblia para pregar? Você não tem uma mensagem aí, nada? Não, eu não estou preparado. Ixi, rapaz, eu fico é doido, porque o pregador não pode pregar na Bíblia só quando vai pregar. Aquilo é a vida da gente. E aí um dia eu fiquei chateado, falei assim: pastorzão, eu venho aqui para assistir culto, eu quero beber, eu quero receber. Mas toda vez que eu venho, só não prega, só põe eu para pregar. Não, mas porque aí ele fica lá folheando. É porque eu não tenho palavra. Pois deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é muito grave o que nós estamos falando aqui, ó. A oração, ela move algo, a palavra move outro algo. A oração é um ofício de todos e a palavra é um ministério de poucos. Só que eu já vi pastor cair, pregador cair, cantor famoso cair, mas nunca vi gente de oração cair. Presta atenção, palavra e oração. Um deve mover o coração de Deus e o outro deve mover o coração do homem. Deus se move quando a oração se move. O céu é reativo, é clamar para ser respondido, é bater para se abrir, é buscar para ser encontrado. Se você não está ouvindo Deus, é porque Ele também não está te ouvindo. Gente,
oração não é só o meio de eu conseguir de Deus o que eu quero, é também o meio como Deus consegue de mim o que Ele quer. Então você não pode orar só quando tiver vontade. Oração é uma arma de Deus também, como também sua. Vou te explicar para você entender o que eu estou falando. Vamos lá. O povo de Israel estava preso no Egito por 430 anos. Aí você pergunta, havia uma profecia que Deus enviaria um libertador. Havia ou não havia? E por que não enviou logo? Por que esperou 430 anos? A pergunta é mais simples, a resposta é mais simples do que a pergunta. Olha como Deus decidiu descer no Egito. Moisés, desce no Egito. Como é que se diz? Porque eu ouvi a oração do meu povo. Aí eu te pergunto, por que eles ficaram 400 anos na escravidão? Porque não orava. Porque não tinha movimento de oração. Deus estabeleceu a oração como uma arma. Oração é trincheira, oração é batalha, oração é ir avante, oração é conquista. Você não pode pensar em oração, eu não oro, mas eu tenho minhas intercessoras. Você já viu isso? Você acha que algum intercessor resolveu para Jacó? Intercessão é uma bênção, gente. Gente orando pela gente é uma bênção. Mas tem uma hora que Deus olha para você e diz, vem falar comigo. Deus falou para Jacó, quer ninguém mandar cá. Ô Jacó, vem lutar comigo agora. Você vai ter que lutar comigo. Não manda menino, não manda recado, não manda intercessor. Tu vai ter que lutar comigo a noite toda. Deus falou para Moisés, vem me encarar. Deus está te chamando para você subir o monte da revelação. E o monte da revelação na realidade é de joelho. É o lugar da revelação, é o lugar da visitação, é o lugar da profecia. É o lugar de receber e de receber. Tem gente que reclama por que ele não tem sonho profético, por que ele não tem visão, por que ele não tem revelação, por que Deus não fala com ele. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. As coisas profundas de Deus jamais estarão em corações rasos. Daí surgiu o título do livro. Pensa comigo. Deus fez a oração. Deus fez a oração para o homem. E Deus fez a palavra para ele. Deus é a palavra. Só que presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra move o coração do homem. A palavra move o temporário. A oração move o coração de Deus. A oração move a eternidade. Irmão, Deus não vem na igreja para assistir pregação, não. Você acha que Deus vem no culto? Uau, eu vi, Gabriel do céu, Gabriel do meu céu. Eu vi um pregador. Gabriel, põe de novo, porque que palavra, Gabriel. Deus não ouve pregação, meu irmão. Deus não fica lendo o sermão que a gente está fazendo, não. Deus não se move com a pregação. Deus se move pela oração. Deus estabeleceu a pregação para mudar o homem e a oração para tocar nele. Então, qual que é mais importante, pregação ou palavra? Qual asa do pássaro, do avião tem mais importância? Nós temos que entender que um tem uma função e um ministério totalmente diferente do outro. A oração, ela não diminui a soberania de Deus, ela estabelece a soberania de Deus. Por que ela estabelece a soberania de Deus? Porque quando você ora, você está dizendo a Deus que depende dele. Irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Você sabe quem não ora?
é quem acha que não depende de Deus. Jesus era um homem de oração. Jesus orou no Getsemani. Jesus orou antes do Getsemani. Jesus orava todos os dias, uma média de oração de 4 horas de oração, já vou falar sobre isso. Jesus orou na cruz. Jesus orou para escolher discípulos. Jesus saía para orar, se retirava para orar. A Bíblia diz que Jesus ora até hoje. Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Irmão, um judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5, o budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 18, e o cristão? Tirando o judeu, esse povo aí tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo, e nós que temos um Deus vivo, e o tratamos como se estivesse morto. Nós somos a única raça religiosa do mundo que gaba de ter o único e verdadeiro Deus todo-poderoso e vivo. E também somos a única que despreza Ele na comunicação. Não, pastor, aqui é corrida, eu estou orando, eu estou no carro, estou orando, estou dirigindo, estou orando, estou dentro do avião, estou orando. Mas Jesus explicou o que é oração eficaz. Quando você for orar eficazmente, entra no teu, fecha a tua e ore. Tem muito valor as orações curtas, rápidas, andar no Espírito, mas a oração eficaz é tirar um tempo com Deus. Você, quando vai cortar o cabelo, você se retira para cortar o cabelo. Você se retira para o supermercado. Você se retira para a praia. Você se retira para um shopping. Orar é se retirar para estar com Deus. Olha só, Jesus disse, orai para o Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a obra. Deixa eu te perguntar, Jesus pode ganhar o mundo sem você orar? Pode ou não? Pode, Ele pode, mas Ele vai? Ele não vai porque Ele estabeleceu o critério da vitória. Jesus pode salvar sua família sem você orar, mas Ele não vai salvar sua família se você não orar. Ele pode. Amém? Eu vou concluir aqui, lhe fazendo a seguinte pergunta. Você já percebeu que o grande segredo do fervor espiritual é a prática da oração e o respeito à palavra? Projeta para mim um texto que eu quero analisar com bastante cuidado com você. Presta atenção nisso, que tem muita gente que deixa passar batido. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 44, é a história do avivamento na casa de Cornélio. Os irmãos vão se lembrar que Pedro não queria ir pregar. E Pedro arrumou uma treta com o anjo, uma briga feia. Pedro brigando com o anjo, eu pagaria para ver isso. Mas acabou que ele decidiu ir pregar na casa de Cornélio. Mas olha que coisa interessante, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, uma em Atos registrado, uma foi com Paulo, 3 foi com Pedro. Das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, 3 foi com o apóstolo Pedro. E sabe como que o Espírito Santo descia? Toda a pregação de Pedro, o Espírito Santo descia no meio da palavra. O homem era uma bomba quando se tratava de Espírito Santo. Vamos ver o texto, Atos 10, 44. Presta atenção nisso. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a música, o teatro. Tudo isso tem na minha igreja. Qualquer coisa que não é o ministério da palavra, contribui com o ministério da palavra, mas não substitui. Estados Unidos hoje o tempo de uma pregação é de 8 a 12 minutos, porque eles estabeleceram um culto de apenas 1 hora. Adivinha onde eles sangraram? Na palavra. E aí eu estou vendo amigos meus, pastores, pastor, eu queria muito te trazer aqui, mas meu culto agora passou a ser de 50 minutos. Se você conseguir vir aqui falar 10, não consigo não. Deus te abençoe, a gente se encontra para tomar um café, tomar um lanche, mas pregar eu não vou não.
Irmão, não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem estabelecimento respeitoso da palavra. Olha o que diz o texto: o Espírito desceu sobre todos que ouviam a palavra. Você quer mais? Jonas capítulo 3, versículo 5. Talvez a gente já leu essa história do avivamento de Nínive, que 350 mil pessoas temeram a Deus e passaram 100 anos sem idolatria. Nínive, 100 anos sem idolatria, porque todos creram em Deus na pregação de Jonas. Projeta, por favor, Jonas capítulo 3, no versículo 5. Vamos ler em voz alta. E os homens de Nínive agora atenção, continua o texto, vai lá. E esta até o rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou suas vestes, cobriu-se de saco e sentou em cinza. Qual palavra chegou no rei? Jonas pregava todo dia na rua e a palavra chegou em todos. Continua. E fez uma proclamação. Quem? O rei, que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus sátrapas, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. O rei mau. Você sabe qual é o nome desse rei aqui? Salmo-Polassá. Ele desenvolveu o crime de sacrificar crianças a Moloque. Isso era um demônio, esse rei. Continua. Mas os homens e animais sejam cobertos de saco e clamem a Deus. Quem fez isso? O pior e o mais cruel rei da região. E convertam-se cada um. O rei ouviu a palavra e se arrependeu. Nós estamos prestes a ver isso, irmão. Deus vai estabelecer um novo trono para a sua palavra. Um novo trono para a vida de consagração e de oração. Tem alguém aqui comigo que crê nisso? Vamos lá, Devec. Todo mundo se esqueceu dessa parte de Nínive. Por que Deus não matou Nínive? Porque o arrependimento veio de cima para baixo. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. De todas as orações estabelecidas na Bíblia, qual é a mais falada? Vamos lá. É igual jejum. Jejum tem muitos tipos. 40 dias, 21 dias, 16 dias, 7 dias, 3 dias. Qual é o mais forte da Bíblia desses? Por incrível que pareça, o mais praticado, que tem mais milagre, é o de 3. Esther, Paulo, Esdras, Nínive, todos atacaram no jejum de 3 dias. E oração? Se toda oração fosse igual, não haveriam várias. Qual é a oração mais poderosa da Bíblia? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar isso para o mês de agosto. Eu conto o mês de agosto, pastor. Amém? Amém. Tá bom, vou terminar. Ainda eu tenho 20 minutinhos ali, eu vou terminar e eu consigo fazer isso. Vamos fazer o seguinte? Por incrível que pareça, a oração mais absurda de toda a Bíblia, mais poderosa, é a que todos os avivalistas praticaram. Durante muitos anos eu passei a vida tentando encontrar um padrão nos avivamentos. E sabe qual foi o padrão? Vamos lá. O Wesley, mais de 5 milhões de almas. Sua cultura, 2 jejuns semanais. E orava todo dia das 4:30 da manhã em diante. 2 jejuns, quarta e sexta. Da meia-noite às 18. Essa foi a cultura de John Wesley. Está vendo? Não precisa muito, não. 2 jejuns. Pode comer uma refeição.
para ter um grande avivamento. William Seymour queria um avivamento sobrenatural na Rua Azusa. Só que ele orava algumas horas e o Espírito Santo falou assim, é pouco para quem quer avivamento. Aí ele mudou para 5 horas por dia. E o avivamento veio. Está vendo? É fácil. Charles Finney, o avivamento de Finney é tão sinistro que indiretamente ele conquista 66% da América, indiretamente com pessoas influenciadas por ele, etc. E diretamente 6% para um só homem. Qual o segredo de Finney? 2 jejuns semanais, é porque a igreja primitiva praticava 2 jejuns semanais, e oração de madrugada. De Finney a partir das 5 da manhã. Moody, a partir das 5 da manhã. Jonathan Edwards, a partir das 4 da manhã. Todos. Robert Murray McCheyne, a partir das 4 da manhã. Todos eles. Murray McCheyne teve o grande avivamento da Escócia. O segredo dele era os jejuns semanais e a oração da madrugada. Todos esses homens de muita unção e poder eram oradores da madrugada. Mas segura essa aí. Vamos lá. Você já experimentou uma outra vez na sua vida fazer uma campanha de oração de madrugada? Levanta a mão, deixa eu ver quem já teve essa experiência. Ah, gente, é maravilhoso. Você põe aquela musiquinha baixinha. E a madrugada ela gera um efeito emocional que depois aquela musiquinha da oração gera... toda vez que roda dá uma vontade de correr para o cantinho ali. Irmão, você acha que a igreja, eu vou falar especificamente o movimento pentecostal, chegou até aqui por causa dos teólogos trancados em salinhas decidindo o que é certo e o que é errado em ar-condicionado? Você acha que nós chegamos até aqui desse jeito? Você acha que os milagres aconteceram porque tinham críticos escrevendo suas críticas em periódicos? Não, nós chegamos até aqui por causa das irmãs do círculo de oração. O povo que orava, estava lá, o pastor vai e os irmãos ficam aqui orando. Senhor, abençoa nosso pastor. Essa cultura de oração é que fez paralítico andar, é que fez cego enxergar, é que fez ressuscitar mortos. Eu estou aqui para declarar que paralíticos irão se levantar aqui. Eu estou aqui para declarar que mortos irão ressuscitar. Eu estou aqui para declarar que seus filhos serão batizados com o Espírito Santo na madrugada, na escola, no carro. Oh, aleluia! Vamos lá. Sério. A oração mais poderosa e mencionada na Bíblia é a oração da madrugada. De cada 10 orações mencionadas, 8 é da madrugada. E agora eu vou dizer uma coisa para você e nós vamos ler os textos. Vamos ser bem rápido aqui junto com os irmãos da mídia. Presta atenção. Todos os feitos poderosos, maravilhosos e grandiosos de Deus aconteceram na madrugada. Agora vou mais longe. Deus nunca falou com o servo dele fora da madrugada. Estou falando, mas a gente vai ler na Bíblia, tá? Vamos começar por Jeremias 44, no versículo 4. Enquanto os irmãos colocam, quando eu estava acompanhando pastor Silas Filho na internet, pastora Raquel, pastor Silas, todos, ano da oração, eu falei, não, eu tenho que ir lá na DVEC. Eu tenho que ir lá pregar de oração, isso é a minha alma, é a minha vida. Deus me chamou para pregar avivamento. Pregar oração, estabelecer a oração, não é só oração. O meu livro é sobre oração. E eu não pus o título de oração porque não venderia. Eu tenho outro que é sobre jejum, e eu não pus o título de jejum porque não vende. O irmão estava escrevendo, falei, irmão, não põe oração. Você quer que o povo leia seu livro de oração? Põe outro nome. Não vende. Vai nas prateleiras das livrarias, livro de oração, está tudo lá. Infelizmente, essa é a realidade, irmão. Deveria ser os mais procurados. Mas vamos. Jeremias 44, 4. Perceba que nesse texto
nós temos uma máxima. O que é uma máxima? Se tem uma máxima no texto, significa que ele não pode ser interpretado, é literal. Deus amou o... Não é alguns, não é poucos, é o... Então, qual é a máxima desse texto? O mundo. Aqui nós temos uma. Eu enviei alguns, poucos, muitos, eu enviei todos os meus servos, os profetas. Todo mundo agora? Ora, não faça essas coisas que eu abomino. Começa assim, ó. Eu nunca falei com um profeta fora da madrugada. Você quer ver mais? Jeremias 7, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando, e falando não ouvistes, chamei e não respondestes. Só um detalhe, dependendo da Bíblia que tiver no seu colo, não tem essas palavras, tá? Infelizmente. Uma menina foi me confrontar depois do culto, o senhor pregou uma coisa que não está na Bíblia. Quando eu li a Bíblia dela, eu falei, irmã, essa é uma Bíblia, sabor Bíblia, baseada em fatos reais. Por que que um cara iria tirar a palavra oração de madrugada da Bíblia? A troco de quê? Que sentido que isso faz? É porque madrugada traz peso, não alivia. Olha o que diz aqui, em todos os textos. Agora, Jeremias 7, versículo 25. Você está prestes a encontrar o tesouro. Diz assim, olha que isso aqui, gente, isso é poderoso, ó. Isso é para você não duvidar. Desde o dia que os seus pais saíram do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, todos os dias. Ou seja, não há um só momento que afirma que Deus decidiu trazer. O que a oração da madrugada é chamada na Bíblia? De turno da revelação e da visitação. Todas as revelações de Deus são na madrugada. Todas as visitações são na madrugada. Tem mais. 25, Jeremias 25, versículo 3 e 4. Por que eu usei mais Jeremias? São mais de 3.000 textos de oração de madrugada. É porque Jeremias é o que mais prega sobre oração. Na realidade, é o maior avivalista do Velho Testamento, é Jeremias. Olha esse texto. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor. Que hora? Meu Deus, e falando vocês não escutam. Agora segura, Provérbios 8 e 17 afirma, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. Salmo 88 e 13 diz, mas eu, Senhor, clamo a ti, de madrugada minha oração chega em tua presença. Tu quer mais? Êxodo 24 e 4, os 10 mandamentos foram dados na madrugada. Diz o texto, Moisés escreveu as palavras do Senhor, tendo se levantado de manhã na madrugada e ergueu o altar. Segura aqui. Você já ouviu que a madrugada é poderoso para receber milagres, para conquistar vitórias, mas acima de tudo para viver um avivamento pessoal. Mas qual o horário da madrugada? Já não basta ser a madrugada? Vamos lá, irmão. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, que Ele vai te ouvir. Pode ser 9, 10, 3, qualquer hora que você quiser falar com Deus, Ele vai te ouvir. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Você só não pode ouvir a Deus a hora que você quiser. A hora que você quiser falar, você decide. A hora que Ele quer falar, Ele decide.
Existem 4 turnos diurnos de oração na Bíblia e 4 turnos noturnos de oração. 2 noturnos, 2 da madrugada. O dia começa às 6 da manhã e termina às 18 na Bíblia. Na Bíblia, o turno começa das 6 às 9. 9 veio o Espírito Santo. Das 9 ao meio-dia. Do meio-dia à hora nona, às 3 da tarde. E das 3 da tarde às 18. Acabou os turnos diurnos e você percebe que esses turnos são feitos de 3 em 3 horas. Turnos noturnos, 18 às 9, 9 à meia-noite. 3 de 3 em 3 horas. Agora vamos lá. Turnos da madrugada, meia-noite às 3 e 3 às 6. Antes que você apressadamente diz, então vou orar entre meia-noite ali, vou lá, dobro o joelho, já estou na madrugada. Calma. Qual é o turno dentro da madrugada que a gente pode dizer que é um turno que a Bíblia menciona? Vamos descobrir o de Jesus. Por 4 vezes a Bíblia afirma que Jesus orava na 4ª vigília. Que hora é a 4ª vigília? 3 às 6. Que hora que desce o maná? 6. Vamos ver. A Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas depois de orar na 4ª vigília. A Bíblia diz que ele sai da casa antes do café, antes do sol aparecer para orar no deserto na 4ª vigília. A Bíblia diz que ele vem do deserto depois de orar na 4ª vigília. Então Jesus praticava a oração a partir das 3 da manhã. Aí você começa a perceber o padrão dos avivalistas. Por que eles escolheram essa hora e por que decidiram o jejum 2 vezes por semana. Por isso que os avivamentos são avassaladores. Edivec! Quem está cheio do poder de Deus aí? Glória! Quem está recebendo? Eu não conheço crente que diz que não gosta de oração. Não existe esse tipo de crente. Não existe crente que diz que não gosta de orar. Tem crente que diz que não consegue. O meu segredo, o que Deus me deu é te ajudar a orar. Quando Jesus foi falar de oração, ele não estava ensinando palavras para orar. Era o tipo, o jeito, a organização da oração. Agora vamos lá. Vamos entender isso aqui agora. Preste bastante atenção. 4ª vigília, o maná descia na 4ª vigília. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés na 4ª vigília. O mar vermelho se abriu na 4ª vigília. Jericó caiu na 4ª vigília. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Na 4ª vigília. Jesus ressuscitou na 4ª vigília. Em tempos de guerra, soldado não dorme. Quer milagre? Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer receber coisas profundas de Deus? Quer ter o coração em chamas? Gênesis 19, 27 diz que Abraão decidiu estar sempre na presença de Deus na 4ª vigília, na madrugada. Salmo 63, 3, Davi diz, tu és o meu Deus, por isso de madrugada te buscarei, pois minha alma tem sede de ti. Agora eu vou concluir aqui. Por que esses avivamentos, eles eram avassaladores e curto? Evan Roberts ganhou 100 mil almas em no máximo 3 anos. O país todo de Gales tinha 100 mil habitantes. Ele ganhou o país todo. Detalhe, o garoto tinha 16 anos. Por que que os avivamentos eram curtos, rápidos e cheios de resultado? Eu lhe dou o motivo. Primeiro, todo avivamento recebe uma unção que poucos conhecem, chamada unção do aceleramento. Você que é servo e serva de Deus, pregador ou etc., você vai perceber que tem um momento na sua vida que parece que Deus acelerou você, que você está vivendo coisas muito rápidas e tudo acontece ao mesmo tempo. Quando você entra nesse funil, esse redemoinho de Deus, significa que o tempo não é mais seu.
é de Deus. A Bíblia diz, presta atenção, entre o cara que planta e o cara que colhe tem um hiato. Mas a Bíblia diz que há tempos na nossa vida que Deus pega aquele que planta para ele mesmo alcançar o que colhe. Mas quando é que isso acontece? Deus chamou Elias e disse, Elias, levanta e corre. E Elias começou a... Lá à frente estava o rei com 4 cavalos, cada cavalo 60 quilômetros, e correndo. De repente, Elias correu, passou pelo rei, ainda deu tchau. Flash! E o rei olhando Elias, correndo mais que ele. Servos de Deus, presta atenção, avivamento é um mover profético. Todo avivamento, todo servo de Deus passa a estar debaixo de um manto profético que funciona através da velocidade. Com Deus, saltamos muralhas. Voamos como? Corremos e não cansamos. Isso é um tremendo dom, um poder de Deus na vida de uma pessoa. Mas escuta o que você está prestes a ler. Responde, por que os avivamentos são rápidos e poderosos? E eu quero liberar esse texto para a ADVEC. Eu quero liberar esse texto agora para os pastores da ADVEC. Quero liberar para o pastor Silas Filho, para o pastor Silas Malafaia, esse texto. Jó capítulo 8, versículo 5 em diante. Deus está acelerando processos. Presta atenção. O Espírito Santo, arduamente, com fervor poderoso, libera algo aqui agora. Os 3 próximos anos de ADVEC, haverá uma colheita de 15. Vamos lá, chorecalabás. Ei, recalabá, 1 minuto orando em língua. Anota isso aí. O juiz da profecia é o tempo. Anota. Jó, capítulo 8, versículo 5. Gente, deixa eu te contar a história desse texto. Eu orei 35 anos pela salvação da minha mãe. Minha mãe tinha muitos vícios, tentou suicídio 2 vezes. Então eu fui para a madrugada por causa da minha mãe. Eu não queria ver minha mãe no inferno. Meu filho dizia, pai, como é que o senhor não tem mágoa da sua mãe? Ela te abandonou. Eu disse, filho, você não sente mágoa de quem você ora. A cura da mágoa é pôr o nome da pessoa em oração. Ninguém fala o nome de alguém em oração se ainda está com mágoa. A hora que você decide orar para uma pessoa, some a mágoa. Os que Jó orava pelos seus, gente, fala amigos, mas eu prefiro adversários. Porque a Bíblia manda você orar não é por causa deles, é por sua causa. Para que você seja curado, a maneira mais poderosa de ser curado da ferida é orando pelo ofensor. Na primeira vez, entala aqui, mas depois a pessoa pode fazer o que quiser. Minha mãe tentou suicídio, eu dei uma casa para ela, ela entrou dentro da casa, fechou a porta e nunca mais queria falar com ninguém. Deixei o telefone com a vizinha, falei, aconteceu alguma coisa, me liga. De repente ela liga, sua mãe está com a arma na cabeça para se matar. Eu estava com meu filho, minha filha de colo, parei na porta da casa, minha esposa, meu filho, pai, não faz isso, pai. Eu olhei para a polícia e disse, vocês têm que entrar. Eu falei, se a gente entrar, ela vai apontar a arma e a gente vai reagir. Então eu vou entrar. A polícia disse, se você entrar, ela te mata e se mata. Eu falei, pois eu tenho que arriscar. E minha esposa disse, não faz isso, mas é imoral eu não arriscar. Eu estou com a minha família ali, mas eu não posso olhar minha mãe lá com uma arma e ficar quieta esperando o barulho. Eu só falei, Senhor, venha comigo. Meti o pé na porta. A porta abriu de primeira. E eu fui em cima dela.
A hora que eu fui em cima dela, ela levou e ela me socava e dizia: eu não aceito o seu amor. Eu falei: não estou pedindo para a senhora aceitar. Infração segunda, a polícia entrou e pegou a arma. Um de meus irmãos disse: era arma de brinquedo. Eu falei assim: pois é, ninguém quis saber se era. Não é verdade? É doido, é? Eu orei para o Senhor salvar minha mãe. Oração, gente, é um depósito. Você vai orando e não vê resultado, vai depositando. Vai orando e não vê resultado, vai depositando. Tem gente que está aqui nessa campanha de oração desse ano na igreja, ele pensa que rapidão já vai ter um milagre. Gente, você vai perceber que os milagres vão começar a fluir em algum tempo. Você está depositando, vai orando e jejuando e depositando. Daqui um pouco, o Senhor vem e diz: saca tudo. Talvez hoje seja o dia que você vai sacar tudo. Quem aqui creu? E eu saquei tudo, porque a minha mãe veio para o Senhor, pediu perdão para os filhos, se arrependeu dos seus pecados. 3 meses depois morreu. Minha filha dizia: agora que eu virei amiga da vovó. Eu dizia: Senhor, eu há anos para me relacionar com minha mãe. O Senhor me tira. Falou: leia, Hernani. Isaías 57, primeiro. Eu fui ler. Sabe o que estava? Perece o justo, e não há quem considere que as pessoas boas são retiradas antes de recair. Vou falar o quê? E o Senhor me diz: você sacou tudo, sua mãe entrou no céu, ela está salva. E olha isso aqui. Mas se tu, de madrugada, buscardes a Deus, e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, eu estou vendo aqui agora um espírito de oração em corações. Você vai voltar de novo às trincheiras, o lugar da lágrima, que fica aquela poça de lágrima. Tem gente sendo curada de câncer aqui, o Espírito me falou agora. Tem gente que vai receber dom de cura lá na madrugada. Olha o texto. Se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia. Olha o próximo texto, continua. Se fores puro e reto, certamente o Senhor despertará por ti. E restaurará a morada da tua justiça. Deus vai restaurar a justiça nesse país. Meu Deus, irmãos, está chegando a hora. Quem está aqui comigo nesse negócio, irmão? Uma das promessas, eu estava pregando, o Delanhol estava ouvindo. E ele começou a chorar nessa hora. Lembra do Delanhol, o procurador na época da Lava Jato? E ele disse: eu não aguento mais tanta injustiça. Pois o Senhor vai levantar um povo poderoso de oração. E Ele vai restaurar a morada da justiça. Quem aqui crê nisso aí? Mas presta atenção, versículo 5, se tu buscares o Senhor de madrugada. Versículo 7, agora eu quero que você leia em voz alta. Aqui está o segredo do poder, do recebimento, do milagre, do avivamento. Leia em voz alta. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Pegou o segredo. Nesse texto, o Senhor me diz: está aí o segredo dos avivalistas. O teu princípio foi pequeno, mas o teu fim crescerá ao extremo. Se buscares ao Senhor na madrugada.